Dá a sua opinião de um homem bem-sucedido agora, um cara que tem milhões de seguidores nas redes sociais, que lota evento. Dá a sua opinião sobre o dinheiro versus disciplina. Em cima desse conceito que essa pessoa me passou. Bom, o dinheiro que eu tenho na conta, o dinheiro do nosso patrimônio, meu, da minha família, da minha esposa, todo é fruto de disciplina. Todo. Disciplina no quê? Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós estamos numa edição especial, porque nós vamos falar de um assunto que você não gosta ou finge gostar, porque se gostasse mesmo praticava. Disciplina e repreensão. É algo que eu tenho que fazer todo dia com o Wesley e ainda assim não tem jeito. Recebam o nosso convidado de hoje. Ele é mentor de alta performance e é mesmo, tá? Não é de nomezinho, não. É mesmo de alta performance. É um dos maiores palestrantes do nosso país. Empresário, autor best-seller, ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação, mestre em Ciências do Esporte. Rapaz, é muito grande esse currículo. Receba o meu amigo Joel J. Aê! Joel, primeiro, a gente defende muito aqui em tudo que a gente faz que uma das formas mais rápidas de crescer, eu ensino isso inclusive do método Destiny, nosso método, que uma das formas mais rápidas de você crescer é estar debaixo de disciplina e repreensão, que biblicamente é a mesma palavra. Ou seja, ter alguém te corrigindo o tempo todo. Uhum. Essa ficha demorou a cair para mim. Eu sou filho de militar, então disciplina para mim não é algo estranho. Uhum. Meu pai tinha hora de acordar, arruma sua própria cama, etc, etc. Mas a ficha caiu mesmo quando eu comecei a treinar. Eu falei, vou cuidar da minha saúde. Comecei a ir para academia. Passando uns 2, 3 meses, eu me olhava no espelho e eu estava pior ainda. Falei, não era para estar melhor? E uma vez eu treinando, passou um personal trainer, me reconheceu e falou assim, tudo bem, cara, eu te sigo na internet. Falei, eu posso te dar um conselho? Falei, claro. Ele, é que você está treinando errado, cara, você deve estar ferrando tuas costas e ainda não está dando o resultado do teu músculo, o jeito que você está puxando totalmente errado. E na hora que eu falei assim, cara, o cara está se metendo na minha vida aqui, a primeira coisa que acontece quando você é chamado a atenção é criar uma resistência. Logo depois eu pensei, pô, mas vou aproveitar que o cara me segue, mas como é que é então? Aí ele me explicou, ele falou, eu te aconselho a ter um personal trainer, porque amanhã você vai esquecer e vai puxar errado de novo. Se não for nesse exercício, vai ser em outro. Ali caiu a ficha, que se a gente não tiver alguém constantemente nos repreendendo e disciplinando, a gente acha que está abafando e na verdade está fazendo tudo errado. Jogar a bola para você falar sobre isso, sobre a importância, para a gente começar, Bruno de hoje, a importância, qual é a máxima da disciplina e da repreensão na vida de quem quer vencer aqui na Terra. Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Brunet, pô, minha vida toda foi assim, né? Eu, com 13 anos, 12 para 13 anos, eu participei da minha primeira competição, fiquei em último, joguei a touca no chão, fiquei com raiva, fui até o meu pai. Antes de chegar no meu pai, meu professor passou por mim. Falou, por que você está chorando? Eu falei, eu tô chorando porque... Chorando. Eu falando chorando, né? Não tô falando... Eu tava falando, eu tô chorando porque eu fiquei em último. Fiquei em último. Aí ele me perguntou, o que você quer? Aí eu... Tipo assim, o que você quer da vida? Eu falei, eu quero ser campeão. Aí ele falou, então te falta treino. Você não treina. Você treina pouco. E essas frases hoje, sucesso é treinável, que você... Eu vi, tem 30 anos. E ele falou, te falta treino. E aí ele me falou assim, eu falei, tá bom, o que eu faço? Daí ele falou, amanhã o treino começa às 5 da manhã e às 5 você vai estar atrasado. Não esqueço, então, esse negócio de pontualidade, de treino, de disciplina, de receber comando. E eu lembro que esse cara que me falou isso, ele me treinou 16 anos. Eu fiquei com ele 16 anos todo dia. E alguns dias eu não concordei com ele. E ele falava, mas eu não quero a sua concordância. Isso é muito bom. Nem sempre você vai concordar. A única coisa que ele falou, você não precisa concordar comigo. A única coisa que eu preciso de você é obediência. Você consegue ser obediente? Eu falei, consigo. É para fazer isso. Cara, isso que você está falando é totalmente bíblico, né, Wesley? Sim, sim. Sabe que exatamente o que você está falando, Deus fala o tempo todo pro ser humano na Bíblia. Ó, quando eu falar alguma coisa, você não vai entender porque a minha mente tá muito acima da tua. Você nunca vai entender o que eu tô te falando. Só faz, só obedece, que lá na frente... Você vai me agradecer. Você vai ver que deu tudo certo. Então, é impressionante. Gente, o que dá certo nessa vida já estava escrito. É por isso que quanto mais você estudar a sabedoria milenar,
mais dentro do que dá certo você vai estar. Agora, ser chamado a atenção é muito difícil, cara. Sim. Porque, imagina, hoje eu tenho pessoas até hoje que me repreendem, nunca vou abrir mão de ter pessoas que me repreendem e me disciplinem, porque você nunca vai estar o bom suficiente para não ser repreendido. Sempre vai ter alguma coisa. Porque se você melhorou aquilo que antes fazia mal, ou fazia mal feito, no decorrer da vida você vai adquirindo outros hábitos que podem ser ruins, que precisam ser corrigidos no futuro. Só que ser chamado a atenção é muito difícil, e quanto mais alto você subiu, ou quanto maior você está profissionalmente ou financeiramente, mais difícil ainda é você aceitar a repreensão, porque você acha, já tem resultado, quem é ele para me chamar a atenção? O nome disso na Bíblia é orgulho, que é um dos grandes inimigos do ser humano, se não for o maior. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo meu pessoal. Uma vez eu postei uma foto no Instagram, e assim, meio modelo, apontando, não sei o que, pá. Aí meu pai me ligou 1 hora depois. Aí meu pai, tudo bem, Thiago? Eu falei, tudo. Aí meu pai falou assim, me diz uma coisa, você é artista? Eu falei, não. Ele falou, então por que você postou uma foto como se fosse artista? Olhando por nada, apontando. Eu falei, pai, negócio de internet, para engajar, não sei o que. Ele falou assim, apaga essa foto, isso não é você. Você tem que ser de verdade, isso não é você não é assim. E aí na hora eu fiquei com raiva, falei, o que meu pai entende de internet? Tem pouco seguidor, não tem nada, tem 70 anos, não tem nada de internet, é o que entendo. Aí, na hora, vem um mecanismo de defesa para você não aceitar a repreensão. Só que quem está te chamando a atenção, presta atenção, não é o que a pessoa está falando, é quem está falando. Exato. É o meu pai. Quem pode te repreender? Quem pode te disciplinar? Quem tem preparo para isso ou quem te ama? O meu pai não tem preparo de internet, mas me ama. Ele viu alguma coisa que ia me atrapalhar. Sim. E ele falou, Thiago, guarda teu coração. Não começa a se achar importante. Thiago, isso, pai. Ele viu naquela foto, aquela foto denunciou algumas coisas em mim. E ele, como é meu pai e me conhece, percebeu a motivação daquela foto. Ele falou, apaga isso não é você. E ali eu aprendi que por mais que a gente não goste de ser chamado a atenção, quem nos chama a atenção precisa ser obedecido. A pergunta é, como é que as pessoas que estão nos escutando agora podem achar uma pessoa assim? Porque é difícil. Tá, é verdade. Nem todo mundo teve pai. Você teve um pai que te disciplinou, eu tive um pai que te disciplinou. Quem não teve pai? Quem não teve um professor? Bom, eu costumo dizer que a gente segue orientação, ou deveria seguir orientação de um grupo de pessoas que tem que ter 3 características, né? Primeiro, essa pessoa tem resultado. Qualquer pessoa que tem um resultado sobre uma determinada área, ela, pelo menos é comigo, assim. Então, sei lá, o Flávio Augusto vai falar alguma coisa, eu abaixo a cabeça e escuto. Vou ouvir algum conselho de liderança do Bernardinho, eu abaixo a cabeça e escuto. O Thiago Negro vai falar alguma coisa para mim de finanças, como sempre fez, eu abaixo a orelha e escuto. Você vem falar de espiritualidade e inteligência emocional, abaixo a cabeça e escuto. Eu escuto, eu escuto, eu absorvo. Então, a pessoa tem resultado relevante naquela área. A segunda coisa, a pessoa tem conhecimento. Às vezes uma pessoa tem um conhecimento profundo de uma coisa e não necessariamente ela tem tanto resultado, mas ela conhece. Mas ela é especialista. Ela é especialista, ela detém conhecimento. E esse conhecimento, Tiagão, ele não precisa ser um conhecimento de um doutor. Ele pode ser conhecimento tácito. Por exemplo, minha mãe. Minha mãe tem conhecimento, pô. Minha mãe tem sabedoria. Minha avó. Minha avó tem 80 anos, é uma nordestina, estudou até a 5ª série, não tem um dente na boca e falou para mim, filho, saúde, tá? O restante corre atrás. Saúde é importante, cuida da saúde, tá? Deus te abençoe. Oitentinha, ouvi, tem conhecimento, ela é sábia naquilo, né? Cheia de cabelo branco que fez diferença. E a outra, eu escuto pessoas que têm comportamento do qual eu me inspiro. A pessoa age de acordo. Ela se comporta de uma maneira que ela não deixa brecha. Então, pessoa que se comporta de uma forma da qual eu me inspiro, outra que tem conhecimento e sabedoria, outra que tem resultado, independente da idade, eu escuto. E eu aprendi uma coisa também muito cedo. Eu aprendi que conviver com pessoas melhores do que eu ia ser uma das habilidades mais... Ou melhor, ia ser uma das atitudes mais inteligentes que eu ia ter, cara. Eu vou pedir conselho para quem tem habilidade, para quem é melhor do que eu. E eu também descobri uma coisa. Isso eu descobri nadando. Uma vez, em 2003, eu treinei com um cara que era muito bom. Ele parou de nadar ano passado. Ele bateu o recorde do mundo. O cara é surreal. O nome dele é Nicolas Santos. Grande amigo, um beijo, irmão. E ele, em 2003, a gente foi do mesmo time. E ele era um cara. Ele era o cara, o melhor do mundo. Em 2003. Eu falei, caraca, eu tô com o melhor do mundo aqui treinando todo dia. Ele faz um negócio...
eu não sei fazer isso aqui que ele faz. Ele fazia a saída do bloco, ele era muito rápido. E eu falei, vou perguntar para ele. Ele não vai me dizer. Ele não vai me dizer. Aí eu perguntei, Nicolas, cara, tua saída do bloco é muito rápida. Olha a minha e vê o que eu tô fazendo errado. Ele olhou, disse o que eu tava fazendo errado e disse como que era para fazer certo. E a gente competia a mesma prova, cara. Ele me disse. Eu não esqueço mais desse dia. Ou seja, eu tive, vamos dizer assim, eu não tive o orgulho para perguntar pro cara, eu fui humilde para perguntar pro meu adversário e ele me contou. E ele teve a humildade de responder. E ele me respondeu. Cara, isso tem A 20... generosidade. Pô, isso tem 20 anos. Eu falei, então tá, então dá. Dá para perguntar assim. Ah, mas o cara que tá indo super bem, ele não vai me contar. Vai sim, ele conta. Ele conta. Quem não conta é quem faz menos que você. Quem faz mais que você, conta sim. Eu também acho que quem alcançou grandes níveis já alcançou a generosidade e não nega informação e conhecimento. Por que a gente tem essa mentalidade de tal pessoa não vai passar o conhecimento dela pra gente? Tá se dando bem no negócio dela, vou perguntar o que tá acontecendo, qual que é a ferramenta de venda. A gente nunca acha que ela vai passar, porque, não sei, talvez tá roubando o ouro dela. Eu acredito no orgulho. O orgulho ferra muitas pessoas. Você fala pra caramba de orgulho, né? Orgulho... E o orgulho, ele vem de um jeito... Ele não é ruim quando ele vem pra te proteger, pô. Se acontecer alguma coisa na tua vida, o orgulho ele vem pra te proteger. Mas às vezes é tanto que ele te dá soberba, ele te dá presunção, ele te dá prepotência, ele te dá ignorância. Altivez. E aí, pô, né, você ignora os detalhes. Eu acho que o orgulho tem essa questão. E por conta também de um princípio de escassez muito grande da turma, né? Por exemplo, tem uma frase que é assim, né? Aquele que faz mais do que você nunca vai dizer que você está fazendo pouco. Ou, perdão, que você está fazendo muito. Né? Nunca vai te colocar para baixo. Quem faz mais do que você não enche o teu saco. Então, quem não te propulsiona, não te dá propulsão é quem está fazendo menos, quem tem essa escassez, quem acha que o mundo é um mundo de gente que não contribui, que não soma. Mas não, eu não acredito nisso não. Cara, uma coisa que eu não costumo assim falar de mim mesmo por motivos óbvios, mas tem uma coisa que está dentro desse assunto que por acaso você ouviu do Flávio Augusto essa semana. A gente estava no mesmo evento e aí o Flávio me apresentando, ele falou assim, esse rapaz aqui apontou para mim, trabalha muito. Sim. Quando é que essa mentalidade entrou na minha vida? E aí eu vou jogar a bola para você, porque eu acho que você fala bem melhor do que eu nisso. Quando eu percebi que a disciplina é a mãe dos resultados. Cara, eu queria ter resultado. Eu falei, eu não vou ser pobre, mano. Eu já sei o que é, eu não quero. Eu não vou ser um cara irrelevante que vai viver nessa vida e morrer bêbado jogado em algum lugar. Eu vou fazer diferença na vida das pessoas. Quando eu decidi isso, eu tive que tomar uma decisão ainda mais difícil, que é, eu vou precisar ser disciplinado, e eu não era. Porque sem a disciplina, eu não iria conseguir produzir resultados. A gente está gravando esse Brunecast aqui, eu já trabalhei pra caramba antes. Eu tô trabalhando desde cedo, já fiz café com destino ao vivo, 7h pouca da manhã. Já 6h pouco eu já estava arrumando meus filhos para a escola. Não tem... Quando as pessoas estão acordando, eu já fiz 3 coisas já. Sim. Ultra produtivas. Mas eu não era assim. Você precisa saber que eu não nasci assim. Como o Joel diz, o sucesso é treinável. Eu comecei a passar por cima de coisas que eram mais agradáveis para mim para ser disciplinado e ter resultado. Como uma pessoa comum que está nos escutando agora, trabalhador comum, está em casa, escutando esse vídeo, falando, eu queria ser uma pessoa melhor. Como é que essa pessoa faz para, por cima dos seus prazeres, por cima das suas preguicinhas, por cima dos seus bloqueios mentais, ele estabelecer a disciplina? É o quê? É vergonha na cara? É prática? É andar com gente assim? O que a pessoa precisa fazer para tomar essa decisão? É ambição? Eu quero tanto prosperar que eu vou ser disciplinado? Você que é um cara que é ultra disciplinado e tem resultados extraordinários, ensina pra gente, pra quem tá começando do zero, qual é o caminho mais rápido para ser disciplinado? Boa. Essa é uma das perguntas que mais aparece pra mim no meu Instagram. E, Joel, como é que eu faço pra ter disciplina? Como é que eu faço pra ter disciplina? E eu vou te confessar uma coisa aqui, cara. É difícil responder isso. Porque é uma pergunta que pra mim, ela é estranha. Ela é estranha. Eu falo, mas existe outro jeito de viver se não for assim? Existe uma outra forma de conquistar as coisas se não for assim? Ninguém precisa lembrar que eu tenho que fazer exercício.
Ninguém precisa lembrar que eu tenho que estudar. Ninguém precisa lembrar que eu tenho que cuidar dos meus filhos. Todas as minhas obrigações, ninguém precisa me lembrar. Eu não sou lembrado de nada. Eu não vejo pessoas falando pra mim, cara, tá te faltando isso aqui. Isso não acontece na minha vida. Não tem. Minha esposa não fica me dando lembretes de coisas. Você tá indisciplinado nessa área. Eu falo... E eu fiquei me perguntando, Thiago, caraca, como é que eu respondo isso? Até um dia que eu entendi. Eu falei, o problema é que a pergunta tá errada. A pergunta não é, como que eu faço pra ter disciplina? Tira. A pergunta é, o que a disciplina faz por mim? Essa é a pergunta certa. E eu já fiz essa pergunta em diversos lugares. O que a disciplina faz por nós, os caras? Realiza objetivo, concretiza sonhos, traz resultados. Então a pergunta é essa. Não é como que faz para ter disciplina. A pergunta é, o que você quer? Você quer um corpo mais magro? Adivinha quem vai trazer. Você quer mais dinheiro na conta? Adivinha quem vai trazer. Você quer um relacionamento melhor? Adivinha quem vai trazer. Você quer que o teu filho olhe para você? Porque eu falo o seguinte, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma história boa. Eu tenho 3 filhos e a verdade é a seguinte, não existe nenhuma chance de alguém perguntar para os meus filhos quem é a maior referência para você como homem. E eles falarem Steve Jobs, Elon Musk. Eles não vão falar isso, eles vão falar meu pai. Fim, game over, fim, meu pai. Por quê? Porque eu sou disciplinadamente o cara que acompanha os moleques. Eu tô ali todo dia, eu tô ali falando quem é a mulher? Vai falar minha mãe. Quem é o homem? Vai falar meu pai. Vai falar pai e mãe. Portanto, a pergunta não é como que eu faço para ter disciplina, mas o que a disciplina faz por mim. Então, se a disciplina faz por você que ela realiza teus sonhos, a pergunta é, então, o que tu quer? O que você quer? Cara, só em cima disso que você está falando, eu lembrei de uma história fantástica. Fantástica. Há um tempo atrás eu estava viajando num avião privado com uma das mulheres mais bem-sucedidas desse país. Aproveitei esse tempo para entrevistá-la. Então, uma das coisas que eu perguntei é a seguinte, cara, o dinheiro que você tem, que a sua família construiu, é infinito. Né? Tem um dinheiro que é meio infinito. O que você não consegue comprar? Aí ela riu e falou, tanta coisa. Ela falou, com todos os bilhões que eu tenho, eu não consigo pagar alguém para ir na academia treinar por mim. Eu posso ter bilhões, que eu que vou ter que acordar às 6 horas da manhã, botar o short, botar a camisa e suar. E se não botar o peso suficiente, se eu me enganar, não vou ter saúde, vou morrer cedo com todos esses bilhões na conta. Ou seja, dinheiro não compra disciplina. Boa. Mas a disciplina traz dinheiro. Então, é muito bom você conversar com gente que alcançou coisas grandes, porque a pessoa te ensina uma forma de pensar que abre a sua mente. Eu falei, cara, é verdade. Tem gente que fala assim, quando eu ganhar dinheiro, toda a minha vida vai se resolver. Não, suas contas vão se resolver. Só. Vai continuar tendo que ter disciplina se quiser ter saúde. Vai continuar tendo que estar em casa com teus filhos se quiser ser pai e ser mãe de verdade. A única coisa que vai mudar é que vai parar de comer só ovo, que hoje em dia está até na moda comer ovo, mas antigamente a gente usava pejorativamente, né? Vai parar de comer arroz com feijão e vai comer, sei lá, filé mignon. É o que vai mudar. Vai parar de andar de classe econômica e andar de classe executiva de primeira classe. É o que vai mudar. O conforto vai mudar, mas todo o resto você vai ter que continuar fazendo. Exato. Então, por que já não começar a fazer? Porque você acha que quando vencer que as coisas vão melhorar? Não vai. Tem que começar agora. Aliás, biblicamente falando, pegando aqui um verso da sabedoria milenar, a Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, Deus não coloca sobre o muito. O que isso quer dizer? Que se você não sabe fazer quando não tem nada, quem diz que você vai fazer quando tiver? Se você não é doador quando só tem R$1.000, você vai ser doador quando tiver 10 milhões? Se você não protege tua família quando está apertado, você vai proteger tua família quando tiver em abundância? Por aí vai. Então, você prosperou, vamos em cima da teoria dessa bilionária. Tá bom. Você prosperou, ganhou muito dinheiro, ganha muito dinheiro e tudo. Dá a sua opinião de um homem bem-sucedido agora, um cara que tem milhões de seguidores nas redes sociais, que lota evento. Dá a sua opinião sobre o dinheiro versus disciplina. Em cima desse conceito que essa pessoa me passou. Bom, o dinheiro que eu tenho na conta, o dinheiro do nosso patrimônio, meu, da minha família, da minha esposa, todo é fruto de disciplina. Todo. Disciplina no quê? A disciplina para pegar livro, estudar e aplicar, a disciplina para estar em eventos, a disciplina para não gastar com coisas desnecessárias. Fazer o que tem que ser feito. A disciplina para não estar nos lugares que vão te desvirtuar. A disciplina de não comprar besteira.
Porque não é só disciplina de fazer coisas, né, Tiagão? É disciplina de também não, Não fazer fazer. as coisas, cara. Então, ó, eu não vou comprar uma coisa agora. Por quê? Porque não tá na hora. Eu não vou fazer isso. Sou disciplinado em não fazer. Mas aqui eu também eu vou fazer. Então, disciplina de pegar, ouvir conselhos e aplicar os conselhos, disciplina de esperar, disciplina de não ter gratificação imediata. Pô, a minha vida inteira foi não ter gratificação imediata. Treina. Por quê? Porque se você treinar, quem sabe tu seja campeão brasileiro. Mas quando? Se de repente, talvez, daqui a 6 meses. Era assim. Então treina todo dia e não dava. E fica, até um dia que 4 anos depois, aí o cara, pum! Aí você fala, caraca. Isso que você está falando está na Bíblia também. Em Hebreus fala assim: a disciplina, de imediato, não gera nenhum fruto confortável. Mas ao passar do tempo, se colhe aquilo que foi semeado. Então, assim, a gente não vai para academia um dia e fica forte no outro. Sim. Você não fala eu te amo para tua esposa no primeiro dia e no segundo dia ela esqueceu todos os 10 anos de sofrimento que você deu para ela. Ou seja, é somente uma vida de disciplina, de constância, que vai transformando os seus resultados. É isso aí. Agora, com todo esse sucesso, você fala, todo o dinheiro que eu tenho é fruto da disciplina e tal. O que tendo dinheiro ou não tendo? Se você não tivesse nada disso, o que você teria continuado fazendo normalmente? Ir para academia, check-up, o quê? Cuidar dos filhos? Cuidar dos filhos, ir pra academia, me dedicar, estudar. Quando você fala se cuidar, você está falando de quê? De alimentação, Tem 4 coisas que são meu cuidado pessoal. Alimentação, sono, exercício físico e as pessoas com quem eu convivo. Eu cuido disso, cara. Então, por exemplo, alguém pergunta, Jó, como é que você faz para conviver com pessoas tóxicas? Como é que você convive com pessoas tóxicas? Eu não convivo com pessoas tóxicas. Eu não sei. Próxima pergunta. Mas quando a gente trabalha com uma, qual é o conselho que você dá? Não fala demitir, por favor. Não fala. Quando a pessoa trabalha contigo, a gente não tem outra opção. E aí agora? É boa. Não fala demitir. Eu não posso falar o que eu pensei aqui. Acabei de conhecer e tal. Não posso fazer isso. Eu dei uma mentir pra ele essa semana, esse mês aí. Foi. De levinho. Deus honrou. Deus honrou, né? É bom isso, né? Muito É bom. o senso do progresso, cara. Não tem nada que mais motiva a gente do que o progresso e não tem um elogio mais sincero do Que materialização, né? Pô, cara, materialização. Ontem eu fiz um pix pro Teixeirinha, né, Teixeirinha? Por que eu fiz esse pix pra você? Porque eu tive uma ideia. Ele teve uma ideia, mano. Ele não é pago pra ter ideia, ele é pago pra executar algumas coisas. Ontem ele me deu uma ideia boa demais. Eu falei, vou pagar por essa ideia aí. Que legal, cara. Porque eu sou um cara que chamo muita atenção aqui. Eu sou bem disciplinado nessa parte. Mas também, cara, a gente tem que saber fazer o outro lado. Reconhecer quando os caras acertam. Sim. Entendeu? E o cara deu uma ideia. O cara deu uma ideia boa. Entendeu? Então, é assim. Vai dar pra levar a gata pro jantar hoje. Cachê garantido. Depois eu te conto sobre isso. Não vai levar a gatinha pro jantar? Depois eu te conto Mudando de sobre isso. assunto. Muda de assunto. Joel, no começo da entrevista você falou que seu treinador falou amanhã, 5 horas, e você já vai estar atrasado. Recentemente eu assisti uma série, Suits, que o chefe ele fala pro seu colaborador, era para você estar aqui às 7 horas, quer dizer, o seu horário de entrada é 7 horas, quer dizer que você tinha que estar aqui 6h30. Sim. Como que você entende isso? Mercado de trabalho é realmente assim? Com seus colaboradores realmente assim? Como que eu explico isso, né? Como que eu explico essa mentalidade que eu aprendi desde cedo? E coloco para o mercado de trabalho. Eu falo para todo mundo, lá, os meus colaboradores, a minha equipe, eu falo, vocês não trabalham para mim. Vocês trabalham comigo. Vocês trabalham para vocês. Porque se você trabalha para mim, você chega 9 horas. Se você trabalha para você, você chega 8h30. Se você trabalha para mim, você chega 9 horas, entra e toma café e vai fazer o teu café e só senta na tua mesa 9h20. Se você trabalha para mim, para você, perdão, você chega 8h30 de café tomado, senta e já se prepara. Se você trabalha para mim, você se preocupa muito mais em dinheiro. Se você trabalha para você, você se concentra na sua carreira.
Dinheiro e carreira são duas coisas absolutamente diferentes. Eu estimulo a galera a cuidar da carreira. Eu falo, o que você fez aí para sua carreira? Fez um curso, leu um livro, fez uma especialização, tá fazendo uma coisa legal, você tá cuidando da tua carreira. Se você trabalha para você, você prepara a tua semana no domingo. Se você trabalha para mim, você chega 9 horas, toma um café, abre e aí você pensa o que você vai fazer. Então foi isso que eu aprendi. O cara, 5 horas começa, 5 horas você tá atrasado. 5 horas começa, 5 horas ele fazia assim, ó, prepara, 5 horas era... Bum, Jogando, né? Jogando. Então, já tinha que ter chego, tinha feito alongamento, fazer meu fortalecimento pro ombro, já tinha me trocado, já tinha colocado minha aguinha, papapá. 4h30 eu já tava na piscina. Só que eu e a equipe, cara, não fiz sozinho isso. 4h30 de escuro. Então, a gente chega no escuro, acende a luz, pá, acende a luz da piscina, olha, os moleques estão todos lá, todo mundo sonolento, e os caras vão se trocando, não tem um ar. Ninguém reclama, ninguém se vitimiza, porque todo mundo ali escolheu ser bom. Todo mundo ali escolheu ser campeão. O cara chega, bom dia, beleza, ok. 10 minutos pra gente pular na água, são 4h50. E impreterivelmente, tal, 5 da manhã. Só um detalhe sobre esse meu treinador. Eu nunca vi ele atrasar. Não é que eu nunca vi ele faltar. Eu nunca vi ele atrasar. Ele nunca atrasou, cara. Eu falei, hoje ele atrasa. Não atrasava. Hoje ele vai atrasar. O Márcio vai atrasar. Tá chovendo muito. Ele não atrasava. Ele não... Então eu fui vendo... O cara me ensinando sobre pontualidade sem precisar falar. Tinha 2 pessoas na minha vida eu nunca vi atrasar. 2. De um lado, meu pai, de outro lado, meu técnico. Então, isso me deu a consistência da disciplina, de fazer todo dia. E meu pai ainda falava assim, ó, se você chegar 1 minuto atrasado no lugar, as pessoas vão brigar com você. Se você chegar 1 hora antecipado, ninguém briga. Mas chegar 1 minuto atrasado, as pessoas brigam. Você não vai errar nisso, né? Então, eu escuto isso desde muito cedo. Eu achava que a natação e o esporte era um mundo, e é uma bolha, é um microcosmos. Quando eu vim pro mundão, eu falei, a turma pensa desse jeito, age desse jeito. Não. E eu vi você falando lá no evento que a gente estava que aquele que sabe como viver a vida tem que ensinar pessoas que não foram ensinadas a como viver a vida. Aquilo me tocou, cara, muito forte, assim. Porque eu aprendi como vive a vida. E a gente acha que todas as pessoas aprenderam a como se vive uma vida, mas não. Então hoje nossa missão também é ensinar as pessoas como vive uma vida virtuosa. Quer ver de verdade. uma coisa que a gente faz, que a gente pode ensinar, vamos entrar nesse assunto agora, que já estava mesmo na pauta para a gente falar. Você tem 3 filhos, eu tenho 4. A gente é agenda lotada, irmão. É trabalho o dia todo, viagem. Eu tô vindo de uma sequência de viagens essa semana subhumana, assim. Foi loucura. Tô destruído fisicamente, mas temos que cumprir nossa missão e tudo. Eu equilibro sempre que posso, mas nem sempre é possível também. Tem vezes que você tem que se entregar muito. Ainda assim, não erro como pai no sentido de presença e de exemplo, porque nossos filhos eles aprendem com o que a gente faz, não com o que a gente fala. Então, por exemplo, eu sempre falo o seguinte, que somente quem é de verdade fica de pé. Quem anda disfarçado tem prazo de validade. Então, quem está na internet só fingindo que é bem-sucedido, só fingindo que dá aula daquela matéria, tem prazo de validade. Quem é de verdade fica de pé. E, apesar de muitas pessoas me chegarem como um cara religioso, eu não sou religioso, eu sou espiritual e sou de verdade. O que eu quero dizer com isso? Que meus filhos me veem me espiritualizando todos os dias. Então, eles me veem tendo contato com a sabedoria milenar, eu leio Bíblia na frente deles, eles me veem orando por eles, a gente conversa sobre as histórias da Bíblia, como isso influencia a nossa vida. Então, esse meu contato com eles, não só de falar, mas de mostrar, eles vendo a minha vida, faz com que eles queiram se espiritualizar. Porque tem muita gente que acha que quando o filho crescer, eu falo para ele o que tem que fazer, ele vai fazer. Não é assim, ele nunca te viu fazendo. Assim, o papai era nadador, rapaz, agora pula aí nada também. Não é assim, ele nunca te viu fazendo. Sim. Então, a questão do exemplo, isso é um conselho para quem tem filho aqui, está escutando a gente, o exemplo ele é muito mais importante do que o que você fala, do que os seus discursos. Então, você precisa alinhar a tua agenda em casa de forma que influencie teus filhos para aquilo que você quer construir para o futuro. Então, uma vez o José, meu filho de 11 anos, gritou com a Janine, não vou fazer, que não sei o quê, e gritou. Aí eu peguei a mão dele e falei assim, deixa eu só te falar uma coisa. Deixa eu pegar a tua mão aqui. Falei, só te falar uma coisa, apertei assim. Você está gritando com a minha mulher.
Com a minha mulher você não grita não, cara. Pela primeira vez ele percebeu que a mãe dele é minha esposa. Com a minha esposa ninguém vai gritar. Nunca mais ele fez. Mas também ele não me vê levantando a voz com ela. Exato. Então, a gente precisa aprender a trabalhar o exemplo. Eu sei que é difícil, gente. Não estou te falando, porque às vezes você não teve pai, não teve professor, não teve mentor. Você está começando a vida, você está descobrindo a vida agora. Ninguém está te julgando, não, tá? Que eu sei que cada um tem um ponto de partida. Mas por que não começa a alinhar a partir de hoje? Me explica um pouco sobre exemplo em casa. Que eu sei que você Bom, exemplo para mim... O exemplo para mim não é importante. O exemplo para mim é tudo. É mais do que importante. É tudo. Então, lá em casa também não grito. Eles não veem eu gritando. A gente não discute na frente deles. E, honestamente, eu mal discuto com a minha esposa. A gente conversa. A gente não tem discussão. Eu discuto bastante, mas não na frente deles. A gente conversa. Nossa conversa é uma conversa de adulto, mas não é... Sabe, não é aquela gritaria, joga prato no chão. Não é baixaria. Não é baixaria. Vou sair de casa, não aguento mais estar aqui. Não, isso não existe. Isso não existe nas O Erle faz muito isso com o Teixeirinha. Não aguento mais trabalhar contigo, vou embora. A gente está equilibrando o emocional deles. Agora, o exemplo lá que a gente mostra é eu vendo, eu pegando livro, ele pega livro também, eu tocando instrumento musical, eu toco um violão, toco um cavaquinho, toco um banjo, eu danço assim, eu jogo uma bola, eu falo, eu brinco, eu converso. Quando eles choram, eu vou no olhinho deles assim, respira, cara, calma, respira. Eu tenho um de 4, um de 2 e um de 9 meses. Então, o de 4 e de 2 eu falo, respira. Onde está doendo? Mostra pro papai. Ele mostra, eu entendo na dor, eu converso, eu peço, por favor, obrigado. Eu faço perguntas. Ó, deixa eu te explicar. Vamos ver se você entende. Tudo bem? Posso explicar? Sim. Eu converso, eu pergunto. Eu, quando saio para trabalhar, quando eu saio para dar uma palestra, eu explico o que eu estou fazendo. Eu também. Ó, papai, existem vários problemas no mundo, o papai consegue ajudar alguns desses problemas, várias pessoas precisam do que o papai faz, do que o papai fala, e o papai vai lá. E aí, quando o papai volta, a família fica legal, o papai sempre fala de você. Ele, pô, que legal. Eu fico explicando isso pros meninos. Uma coisa que eu faço com meus também é falar, o papai vai, mas o papai vai voltar, porque você é a coisa mais importante. Ou seja, eu estou indo cumprir minha missão, mas o mais importante é você. Por isso que eu vou e volto. A gente vai criando uma afirmação importante na identidade das crianças. Vou e volto. Essa cadeira tá descendo, Eli. Você botou a pior cadeira. Vou pedir para arrumar. Pode obrigado. Deixar. Muito obrigado pela sua misericórdia. Uma coisa que eu falo também pra molecada é assim, papai faz um monte de coisa, mas de tudo que o papai faz, tem uma coisa que ele gosta mais de fazer, que é ser teu pai. Putz, cara, o moleque abre um sorriso. Tem uma que eu uso muito com a minha mais velha. Agora lá em Nova York, a gente estava junto lá agora, né? Tava. Lá em Nova York, a gente foi fazer uma palestra no mesmo evento. Aí eu levei minha filha mais velha comigo. Sim, foi aniversário dela, né? Não, o aniversário dela foi antes, mas levei. Aí eu apresentei... Falei assim, gente, não sei se vocês sabem, mas eu tenho alguns títulos, né? Eu sou teólogo, né? Eu sou best-seller, é um título importante e tal. Vendi mais de 1 milhão de livros e tal. Mas o título mais importante que eu tenho foi essa pessoa aqui que me deu. Levanta aí, Júlia. Ninguém me chamava de pai antes dela. Esse é o título mais importante, é o que eu mais me orgulho. Foi você que me deu. Ela começou a chorar na hora. Você que me deu esse título. Aí ela se sentiu importante. Cara, eu que dei. Foi você. Ninguém me chamava de pai antes e para sempre agora eu vou ser pai. Nunca vou deixar de ser. Putz, então, coisa boa. É muito bom a gente dar exemplo para os nossos filhos. E isso, cara, é uma disciplina. Porque nem sempre você tá afim, pô. Nem sempre eu chego cansado do trabalho, nem sempre eu quero jogar bola no campinho com as crianças, mas, cara, eu não tenho outra opção. Eu preciso criar memórias, eu preciso plantar isso para colher no futuro, para que no futuro eles lembrem de mim como um pai presente. Eles não querem saber se eu lotei estádio, se eu vendi 4 milhões de livros, eles não querem saber nada disso, não. Eles querem saber se meu pai brincou comigo. Exato. Se eu fui feliz na minha infância. Então, não confunda as coisas, né? Os seus resultados exteriores importam muito para quem está te acompanhando na internet, mas para quem está na tua casa importa o tempo que você investe neles. Hoje eu fiz a live 6 da manhã, aí a live tava lá, eu conversando com a galera, eu tava falando sobre autoconfiança. E aí, na hora que eu falei, gente, então presta atenção agora, anota aí que eu vou falar, autoconfiança, tá? Como que eu faço antes de dormir, que tem 5 passos, daqui a pouco abre a porta, o João. Papai!
eu fiz xixi nas calças. Isso aconteceu comigo direto. No meio da live eu falei, galera, aguenta aí. Aí saí, troquei, aí não tá fralda, troquei, botei cuequinha, botei o shortzinho nele, voltei uns 5 minutos depois. A live parada, assim. Quando eu voltei, a galera, caramba, que legal. Pô, que coisa bacana. Pô, que não sei das quantas. Eu falei, gente, eu sempre sonhei em ser pai, é isso aqui. Aí eu fui jogar bola com ele hoje, e aí ele fez gol contra. Eu falei, não, filho, gol é pra lá. Eu tava ensinando pra ele, falei, então tá bom, papai vai trabalhar hoje na volta, o papai vai sentar com você e a gente vai assistir um jogo de futebol pra gente aprender a regra. Cara, antes de eu vir pra cá, ele falou, hoje tem, né, jogo de futebol, né, papai, a gente ensinar. E vai ter jogo de futebol hoje pra gente sentar. Então, esse é o exemplo, falar e cumprir. Isso. Falar e cumprir. Muito importante. Porque eles esperam. Isso aí. Aproveitando que eu tô com 2 pais aqui, queria perguntar pra vocês... Ele não é teu pai? Não. Você não é pai dele? Não. Daquele, você é pai? Nunca fez. Não. Você não é pai dele? Aquele nem da Terra é. Oi, pai. Esse é extraterrestre. Mas do Erlen ele já reivindicou. Já reivindicou? A paternidade, mas não A fizemos herança aí atrás. Ele falou, mesmo que você não seja meu papai, você pode deixar alguma coisa pra mim? Eu queria saber a opinião de vocês sobre o filme do pai das irmãs Williams. Tá O bom. que você acha, o que vocês acham, como ele treinou elas, o jeito de criar, treinar, enfim. Rapidinho, eu acho que nem é só ele, não. A mãe do Michael Jordan. Isso De também. qualquer pessoa que deu na vida. Tem um ditado que diz que atrás de todo gênio tem uma mãe chata. Então, ou seja, se os teus pais não foram chatos com você, no sentido de faz, tem que fazer, arruma a cama, treina, pá, quer dizer que você não vai ter resultado na vida. Essa é a única contribuição que eu tenho agora. Cara, eu vi esse filme num voo, eu não sei onde eu tava. Onde eu tava, amor? Lembra? Eu desci do... Pousei. Quer que ela lembre o filme que eu assisti no voo? Não, aí? é porque não. Aí eu já não tô entendendo mais nada. Aí Não, é porque eu assisti dá um curso pra gente. Eu preciso desse curso aí. Qual é o filme que eu assisti naquele voo que eu não lembro de onde? telepatia do curso. Não, é que eu desci do voo e mandei mensagem pra ela e falei, cara, reunião familiar. Foi isso que esse filme me provocou. Fiz uma reunião familiar naquele dia, porque o filme foi uma porrada pra mim. E eu falei, caramba, meu, isso aqui é sério. Então, o jeito que ele trata as meninas, o jeito que ele fala com a Serena, o jeito que ele faz lá, vamos ver, Branca de Neve, acho que é isso, né, que ele pede pra ver. Era Cinderela. Cinderela. Aí assistiu, qual foi a lição do filme? Exatamente. Vamos ver de Não, novo. o cara deixou de trabalhar. Ele trabalhava 2 períodos, largou um período para poder treinar as meninas. Tem gente hoje que não aguenta nem um relacionamento por amor dos filhos, quanto mais trabalho. O cara tá largando qualquer coisa para ser feliz e tá abandonando Os caras família. batiam nele, né, na quadra. Pô, o cara foi... Não, e outra coisa, ele profetizava sobre a vida das meninas. Exato. Ele declarava, você vai ser a maior do mundo. Cara, não tem preço isso. Primeiro porque, biblicamente, o pai tem autoridade espiritual para declarar sobre os filhos. Por isso você tem que ter muito cuidado com as palavras que fala. Às vezes você está nervoso, chama de burro. Às vezes está chateado e fala, você não vai ser nada. Porque às vezes é uma tentação você, num momento de chateação, falar uma besteira. Mas palavras têm poder e, principalmente emocionalmente, a criança é uma esponja. Ela absorve tudo que o pai e a mãe estão falando. Você tem que tomar muito cuidado. Abrir a nossa boca para falar coisas positivas e declarar positivamente sobre nossos filhos. Tem uma cena nesse filme que a Venus... com 16 anos, arrebenta no US Open, arrebenta e tal. E aí a Serena tem 13. E aí a Serena tá assim... Daí ele fala, a sua irmã vai ser a melhor do mundo. Você é a próxima. Cara, aquela cena, você vai ser a melhor de todos os tempos. Você é a próxima. Putz, falei, Larissa... Você sabe, né, ô Bruno, porque a minha esposa foi nadadora também, e os nossos filhos vão escolher o esporte que eles quiserem, né? Ou crawl, ou costa. Eu falei, meu, reunião familiar. O esporte foi a minha maior escola. Escola de disciplina, foco, superação, lidar com perdas, com ganho. Porque você aprende a perder, mas você aprende a ganhar também, cara. Porque às vezes você fica meio na soberba. Você bota uma medalha no peito e fala, aí, viu? É isso. Esquece que já tem mais um desafio. Daqui a pouco, na outra competição, o cara que ficou em quarto manda um recorde em cima de você. E você fala, o que aconteceu? Isso já aconteceu comigo algumas belas vezes. Voltei já de campeonato brasileiro como recordista brasileiro. Uma semana depois caí em campeonato paulista e perdi. Provérbios 15:31 diz assim, livro de Provérbios escrito pelo grande rei Salomão de Israel.
capítulo 15, 31. Quem ouve a repreensão sempre terá lugar permanente entre os sábios. Quem ouve a repreensão, que na Bíblia, a mesma palavra que disciplina, sempre terá lugar permanente entre os sábios. Então, e o que isso quer dizer? Que para você ouvir a repreensão, você tem que estar em uma roda que tenha pessoas que saibam repreender. Esse sou eu, cara. Entendeu? Me identifiquei. Então, assim, procure, gente, estar em rodas de pessoas que tenham autoridade para te repreender. Você sabe quem... Existe, no Método 10, quando eu dou essa aula, eu falo sobre gatilhos de repreensão natural. São gatilhos que Deus coloca na tua vida naturalmente de repreensão. Pai, mãe, esposa, esposa. São pessoas que naturalmente estão te repreendendo. Só que, geralmente, essas pessoas não fizeram um curso de mentoria para repreender sabiamente. Eles falam do jeito deles. Sim. Então, ninguém me repreende mais do que a Janine hoje. Se não fosse ela, certamente eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Eu já teria feito várias outras besteiras que não deixariam eu chegar até aqui. Só que ela não fez o curso de sabedoria como comunicar a repreensão. Então ela fala do jeito dela. Então dava briga. Hoje, depois de anos, a gente amadurece, eu entendo o jeito dela de falar e aceito a repreensão. Certo. Então, sei lá, tô em casa com os amigos até tarde, eu falo assim, ó, amanhã tem café com o José, você não pode ficar até tarde conversando, não. Vai dormir. Vai dormir. Só que ela fazia isso na frente dos outros, eu falei, pô, todo mundo vai achar que eu sou mandado pela minha mulher, né? Todo mundo, vai lá, pau mandado, não sei o quê, vai lá. Aí eu conversava com ela, pô, me inscreve no Zap, pô. Pô, faz de outro jeito. Ou faz de outro jeito, a gente já tinha essa briguinha. E, e coisas também, pessoas que eu tava andando, ela falou, não gosto dessa pessoa. Eu falei, mas você não conhece, gente boa e tal. Era justamente esse cara que me dava um problema muito sério no futuro. Sim. Então, os gatilhos de repreensão natural, que são pai, mãe e cônjuge, devem ser escutados. Às vezes, gente, eu sei que eles não têm o jeito certo de falar. Ainda assim, o que eles estão falando é para te tornar melhor. É uma repreensão que vai te tornar melhor. Lá em casa é assim também. A Larissa fala de um jeito Janine de ser. Janininha. Chama ela de Janininha. Janininha. E tem uma coisa que deve ter aí uns 2 anos, talvez uns 2 para 3 anos, que quando a Larissa tem uma coisa, eu não gostei daquela pessoa, eu já escuto. Antes eu falava assim, mas pô, peraí, pô, para de ficar implicando. Tá. Hoje não mais. Hoje eu já tenho uns 3 aninhos. Cara, quando ela fala, eu falo, vou ficar esperto. Eu era assim, exatamente assim. Antigamente eu discutia, hoje em dia a maturidade eu já... Ó, eu chamei um cara para trabalhar comigo recentemente. Tirei o cara do lugar dele lá. Falei, cara, gostei de você, tu vai trabalhar comigo. Pum. Primeiro dia de trabalho dele aqui, Janine falou assim, não gostei. Cara, passei por cima do meu orgulho de pedir perdão pro cara, dei um dinheiro e mandei embora. Janine só falou, mas ele conviveu com o cara. Falou, tem algo errado ali. Falei, então tá bom. Tem algo errado, tem algo errado. As mulheres têm essa capacidade para sabedoria. E pai e mãe também tem. Também. Eles pegam coisas assim... É porque é uma parada espiritual. Daqui a pouco a gente vai entrar sobre espiritualidade, né? Que eu acho que toda pessoa que está bem sucedida, de alguma forma sabe que não conquistou aquilo sozinho. Ela pode não ter religião, ela pode não entender o que é, mas ela sabe lá no fundo, pô, sozinho não foi não. Teve alguma coisa aqui, e a gente já vai entrar nesse assunto de espiritualidade. Mas o que acontece? Escutar pai e mãe e escutar o cônjuge é uma instrução espiritual. Porque existe todo um poder espiritual em cima do que eles falam. Às vezes não falam da melhor forma, da forma mais sábia, mas ainda assim nos instruem. Sobre espiritualidade, você concorda com essa minha teoria? Porque eu já entrevistei pelo menos 100 pessoas mundialmente, porque eu entrevistei também muita gente na América, extremamente bem-sucedidas e relevantes no mundo, e todos eles... 50% tinham algum tipo de religião ou desenvolvimento espiritual, 50% não tinham nada, mas todos, 100% reconheciam que não conquistaram sozinhos, não conseguiam explicar o que é, chamavam de universo, de força maior, uns reconheciam Deus, outros não, mas todos sabiam, cara, sozinho não foi. Teve aquele contrato que eu já tinha perdido, veio na minha mão, teve aquele convite que eu não tinha nem capacidade de fazer, veio para mim e tal. Como é que você vê a espiritualidade em relação ao sucesso? Bom, hoje eu já estou mais esclarecido, Brunet. Eu lembro um dia que eu estava na tua casa,
você recebeu um grupo de 4, 5 pessoas na tua casa e você falou uma coisa que eu concordei, assim. Que as pessoas hoje que cresceram com voz, com megafone na internet, elas têm uma missão e um propósito de fazer coisas nessa nova geração e que a gente não sabe explicar. Porque tem gente que fala tão bem quanto eu, tem gente que é tão estudioso quanto eu. Que tinha mais dinheiro para começar. Que tinha mais dinheiro para começar. E por que eu? Então, eu reconheço sim que eu não estou sozinho. Eu reconheço sim que eu sou um instrumento. Eu reconheço sim que eu sou um mensageiro, mas em 2019 eu não só reconheci, como eu aceitei, como eu promovi e como eu falei, eu vou falar. Porque aconteceu uma situação num treinamento, tinha umas 40 pessoas assim, eu comecei a falar. Uma amiga minha pediu assim, conta aquela história que você sempre conta. Eu falei, conto, tá bom, vamos contar. Galera, vamos criar um climinha, bota uma música aqui, melhora a luz. E eu comecei a falar. Daqui a pouco todas as pessoas estavam chorando. E uma moça, aí eu liguei a luz, eu falei, nossa, mas gente, o que foi? O que aconteceu? E tinha uma moça que ela tinha um pescoço travado há 2 anos. E aí a gente escutou um barulho, pac, ela destravou o pescoço. E aí naquele dia eu falei, cara, eu não gaguejei, eu não titubeei, minha voz... Nem pensou bem no que estava falando? Eu nem sei o que aconteceu. Ali, eu ajoelhei. Tinha um... Sabe quando desce assim um negócio de projetor? Como é que é o nome daquele negócio que desce? Uma tela. A tela. Tinha uma tela. Aí as pessoas estavam entre elas, eu fui para trás da tela, ninguém me viu. Eu ajoelhei e falei, Deus, pode usar. Entendi. Eu sou instrumento. Eu não estou sozinho, pode usar. Pode, mas usa legal. 2019. Cara, depois daquele dia também, minha vida deu um pau. Porque eu percebi, eu entendi, eu reconheci que eu não estava sozinho. E, pô, por exemplo, eu tô aqui contigo. Às vezes aparece uma pessoa e fala, manda uma mensagem pro meu marido que ele tava com depressão, emagreceu 30 quilos quando viu uma live tua e saiu do hospital. Direto. Eu falo, daí... Eu falo, cara, quem falou? Porque... né? E sim, eu reconheço, isso me dá mais responsabilidade, isso me dá mais disciplina, mais comprometimento, faz eu olhar com quem eu ando, por onde eu ando, o que eu estou fazendo. É um fardo e eu carrego de maneira adulta, responsável, e quanto mais eu falo isso, mais vem. E mais vem. Isso é impressionante. E uma coisa que, no meu caso, eu sempre faço é que todas as pessoas, são muitas, graças a Deus, que me abordam na rua ou na internet e falam, você mudou minha vida. Eu falo, não. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Eu falo o seguinte, eu fui o mensageiro, quem transforma é o Espírito Santo. Então, eu nunca aceitei esse elogio, porque eu sei de onde eu vim, sei minhas falhas, sei minhas limitações, eu sei que eu não tenho poder para transformar ninguém. Mas também estou fazendo a minha parte, né? Não me diminuo, não. Eu sei muito bem que eu estou fazendo a minha parte, mas eu sei que quem transforma não sou eu, sei até onde eu vou. E é muito importante que você que está escutando a gente saiba que disciplina, repreensão, espiritualidade, tudo isso vai te colocar num patamar onde talvez ninguém da tua família nunca tenha chegado. Não importa de onde você veio, mas para onde você está indo. E para isso você precisa tomar uma decisão hoje. Você está assistindo um podcast e que às vezes não é por acaso. Você fala que eu caí nesse podcast. Caiu nada. Tem um propósito em todas as coisas. Você está aqui por um propósito. Escutar coisas que vão mudar a sua trajetória. E quando essa sua trajetória for mudada, você vai estar impactando não é só a sua vida, não. A vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. Ou você acha que os nossos filhos vão passar pelo que a gente passou? Não, já vão começar de outro. Opa. E os filhos dos nossos filhos, que vão ser treinados pelos nossos filhos, porque nós vamos ensinar nossos filhos a treinar os filhos dele, também vão começar de outro lugar. Ou seja, nossas gerações vão melhorando por causa do conhecimento que vai chegando. Então valorize um momento como esse, um podcast como esse. E eu quero pedir um forte aplauso para o Joel. Jota! Boa! Joel, muito obrigado pelo seu Obrigado tempo. Lalas, graças. Todo mundo dá um beijo nos meninos. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por assistir mais um Brunecast. O que o pessoal tem que fazer agora, Wesley? Tem que curtir primeiro e depois compartilhar. E compartilhar. Curte, compartilha, tira um print e pega o link, se você está assistindo no Spotify ou no YouTube,
e compartilha nos seus grupos do WhatsApp, posta no seu Instagram. Cara, acabei de assistir isso aqui, me ajudou. Se realmente te ajudou, tá? Se realmente te ajudou, distribui esse link para todo mundo, porque muita gente precisa escutar essa super conversa com o Joel J. Até mais! Paz e prosperidade!